vídeo de hoje, ainda batendo aquele papo sobre goleiros, vamos contar a história de um goleiro que, se fosse hoje, nós o chamaríamos de influencer, porque ele influenciou dois grandes goleiros campeões do mundo em suas respectivas seleções. E ele quase veio parar aqui no futebol brasileiro e ele chegou a ser preso. Mas nós vamos desenrolar essa história juntos, você e eu. Mas se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo ao canal Fê Messias. Roda a vinheta. E no próximo bloco, uma viagem pelas camisas de time. Salve, salve galera, bora fazer ainda uma viagem pelo mundo dos goleiros, com itinerário final em Camarões, para contar a história da lenda Tomás Nkono, nascido em Dizangué, Camarões mesmo, no dia 20 de 7 de 56. Esse goleiro começou lá na base do Eclair Douala, mas ainda na base foi para o Canon Yaoundé, um dos times mais tradicionais do país, da qual ele foi multicampeão. Ficou até corcunda de carregar medalhas e troféus. Teve duas passagens por esse clube camaronês e também nesse meio termo chegou a jogar no Tonnerre Yaoundé, o maior rival do Canon. E claro, com esse grande futebol vistoso, ele não ia ficar lá em Camarões até ser negociado com o futebol espanhol. Detalhe, ele já era titular da seleção camaronesa, da qual eu falarei no próximo bloco. Ele ficou no Espanhol de 82 a 90, onde foi vice-campeão de uma Copa UEFA. Mas, por ser um goleiro plástico e acrobático, muitas vezes ele livrou a cara da equipe do Espanhol. Evitou várias derrotas homéricas, fazendo partidas excepcionais contra Barcelona, Real Madrid, Milan, Bayern de Munique e tantas outras camisas pesadas. Não é à toa que é considerado o melhor goleiro da história do Espanhol de Barcelona. E após sair do Espanhol, ele passou por outras equipes espanholas, como o Sabadell e Le Hospitalet. E encerrou a sua carreira no Bolívar, isso mesmo, da qual ele foi bicampeão boliviano e estabeleceu um recorde lá na Bolívia. Ele ficou 694 minutos sem tomar gol. Um recorde que não foi batido até o presente momento. Só que você acha que a história do Tomás Nkono é só isso? Não é só isso não, viu? Você vai saber ainda muita coisa dessa lenda camaronesa e você vai saber que ele influenciou dois outros grandes goleiros no próximo bloco. Mais uma vez eu tô de volta. Vamos falar mais um pouquinho da lenda Tomás Nkono, só que agora na seleção camaronesa, da qual ele fez 112 partidas. Disputou 4 Copas Africanas de Nações, da qual ele ganhou uma, e 3 Copas do Mundo. Em 90, assim como a seleção camaronesa, ele foi muito bem. Só que em 82 ele fez uma baita Copa do Mundo, da qual resultou a sua transferência para o Espanhol de Barcelona. Em 94 ele já foi como terceira opção, ou seja, ele nem jogou. Ganhou vários prêmios individuais com a camisa pesada da seleção camaronesa e, pelos serviços prestados para a seleção e para os clubes onde passou, ele chegou a ganhar uma bola de ouro na África. Olha a moral do cara. Um goleiro acrobático, um goleiro plástico, mas um goleiro com muita técnica e muita força física. Ele tinha tanta força nos braços, quando ele saía de soco, a bola ia para muito longe. E o Nkono também chegou a ser preparador físico e técnico interino da seleção camaronesa. Chegou a ser preparador físico do Espanhol. Só que na seleção camaronesa ele passou um momento bem ruim. Ele chegou a ser preso por causa da sua religiosidade. Isso mesmo. Mas o Nkono, que era um goleiro que usava um bigodão, tinha uma marra, gostava de fazer cera, influenciou dois grandes goleiros. Isso mesmo. Pelas suas calças compridas, ele influenciou aqui no Brasil, além da Zete, ex-goleiro do São Paulo. E na Europa ele influenciou Gianluigi Buffon, da qual quando o Buffon viu ele jogar na adolescência falou: não quero ser mais atacante, quero ser goleiro. Isso influenciou tanto que batizou seu primogênito de Thomas. Olha a moral do Nkono, mas o Nkono tinha tanta moral que ele quase parou em solo brasileiro 2 vezes.
A primeira, quase que ele veio jogar no Flamengo de Zico. E na segunda, quando ele saiu do futebol espanhol, ele quase veio parar no Internacional de Porto Alegre. Daí, não houve acerto com o Clube Gaúcho e ele veio jogar no Bolívar. Essa é a história dessa lenda camaronesa, Tomás Nkono. Se você gosta de goleiro africano, deixa aí nos comentários os goleiros que vocês querem que eu fale aqui no canal. Porque no próximo vídeo, ainda um goleiro africano, vamos falar da lenda Bruce Grobbelaar, que é uma história de cinema. Pode ter uma ideia, muitos altos e baixos, e uma coisa eu garanto pra você. Vai ser um vídeo de defesas impossíveis, que nem esse daqui. Um abraço, fique com Deus. E parabéns pela brilhante carreira, Tomás Nkono.